Ai, Bora lá. bora A lá. gente separou alguns itens aqui para a gente trabalhar com vocês sobre relacionamento, né? E o primeiro que a gente começou, né? Até a Raquel trouxe aqui esse assunto, que é o relacionamento começa com nós, né? O quanto a gente está disposta aí a olhar para o relacionamento, olhar para nós, olhar para como nós nos relacionamos. E muitas vezes nós esperamos que a felicidade só vai acontecer quando a gente tiver um relacionamento. E, na verdade, a gente precisa perceber que a gente é a nossa fonte de felicidade, né? Para quem está aqui, faz sentido para vocês que estão assistindo aqui com nós, o quanto a gente está bem com nós mesmos, a gente consegue nos relacionarmos com pessoas com mais facilidade, a gente consegue manter esses relacionamentos, a gente consegue trazer essa felicidade à tona dentro de nós, né? Não pelo relacionamento, mas por nós mesmos, por nós nos relacionarmos. É, até falhou a voz. 8 horas da manhã, a voz ainda não voltou. Eu acredito muito que um dos pilares mais importantes, gente, para qualquer tipo de relacionamento seja a comunicação, né? A comunicação é um dos pilares muito importantes, até mesmo quando a gente está falando do relacionamento com a gente mesmo. Hoje de manhã eu acordei refletindo sobre a importância da terapia. Não sei por que esses pensamentos vieram na minha mente. E eu sou uma pessoa que eu converso com o meu pensamento. Eu não fico só ali pensando aleatoriedades. Eu questiono, eu indago meus pensamentos como se eu estivesse conversando com alguém mesmo. E é comigo mesma que eu estou conversando, né? Meu pensamento é um pedaço de mim. E hoje de manhã, nesses meus devaneios, eu pensei, cara, que saudade de voltar a fazer terapia semanal. Eu não tô mais fazendo semanal já tem um bom tempo. Eu disse, nossa, que vontade de voltar a fazer terapia semanal, porque era um momento onde eu parava para revisitar os momentos da semana, né? Era um momento onde eu parava para conversar com uma outra pessoa sobre o que me aconteceu, o que eu senti, o que foi aquilo. E eu percebi, né, que ao longo desse meu processo, isso me fortaleceu muito. Revisitar as minhas semanas, conversar sobre as minhas emoções, sobre os meus sentimentos, o que estava me acontecendo. Eu ia percebendo que só o fato de eu me obrigar a falar sobre aquilo que me aconteceu fazia com que eu estivesse mais presente comigo mesma. E fazia com que também eu fosse construindo uma relação que fosse mais saudável para mim lidar com os meus relacionamentos. Então, quando a gente fala que o relacionamento começa com a gente e a comunicação, do meu interessante ponto de vista, é um dos pilares mais importantes, anota aí. Eu me comunico comigo, eu tenho esse hábito. Se você não vai para terapia ainda, né, com alguma pessoa, se questione. Eu, com os meus pensamentos, eu só sou aquela pessoa que escuto a minha mente o tempo todo, como se ela fosse algo à parte de mim e eu fosse um fantoche dessa realidade, seguindo esse pensamento. Ou eu indago, eu questiono o meu pensamento, eu trago justificativa, eu trago ele para o embate, valido ou diminuo a potência dele quando eu percebo que ele não está indo para um caminho que vai me levar realmente para um empoderamento. Então, quando a gente traz aqui esse ponto da comunicação, é realmente para vocês refletirem o quanto vocês estão se comunicando com a sua própria consciência, com a sua própria presença, e o quanto você está, na verdade, sendo vítima desse teu mental, né? Porque o vitimismo é uma das coisas que acaba com a nossa autoestima, com o nosso amor próprio, porque a gente vai para esse espaço de tipo, se a minha mente pensa, é porque é verdade. Será, Natana? Será que se a minha mente pensa, isso tudo é verdade? Nem sempre, gente. É na mente que a gente acessa o que é verdadeiro, mas é na mente que a gente acessa o que é ilusão. E nós temos muitas ilusões, né? Sobre nós e sobre os relacionamentos, né, Nath? Com certeza. E reconhecer, por exemplo, também aqui para trazer à tona para nós essas feridas que nos fazem buscar esses relacionamentos, né?
Se a gente, como a Fer trouxe aqui, além disso, além de escutar a nossa voz interna, a gente reconhecer também essas feridas emocionais que a gente tem, que a gente mascara muitas vezes e a gente não reconhece elas e a gente acredita nessa voz interna que a gente tem dizendo daqui a pouco aquele relacionamento não vai ser uma contribuição na sua vida, ou que aquilo não vai dar certo, ou enfim, o que vier na sua mente nesses devaneios, né, que a gente fala, o quanto isso a gente reconhecer esses espaços, a gente reconhecer essas feridas, o quanto a gente busca esses relacionamentos para acreditar que a nossa mente está certa sobre essa situação, a gente começar essa busca desse autoconhecimento. Mas para que isso se torne, né, mais leve, a gente olhar para esses relacionamentos, porque quando a gente olha para eles, a gente também reconhece internamente como a gente se relaciona com nós mesmos. Porque observem, da mesma forma que a gente se relaciona com outras pessoas, a gente também se relaciona com nós mesmos. Então é um ponto muito importante para cada um que está aqui observar quais são os pensamentos que vocês têm em relação aos relacionamentos, que bem provável que esses mesmos pensamentos que vêm nos relacionamentos são os mesmos que ressoam com você mesmo. Ó, a Raquel até escreveu aqui, ó. Tenho tido essas conversas comigo mesma quando eu estou lavando a louça e faço perguntas de por que eu estou me sentindo assim em relação a determinada situação. E acreditem, vem várias respostas. Vem, quando a gente conversa com a mente, a gente consegue ser muito mais objetivo, racional do que emocional, né? A gente consegue diminuir essa inflamação dos nossos implantes distratores e consegue ficar realmente com mais clareza, né, Raquel? Perfeito, perfeito, perfeito. Eu também, eu tenho várias respostas quando eu tô conversando com a minha cabeçona. Aqui, quando a gente fala sobre relacionamento, né? O que vocês percebem quando vocês falam sobre eles? Vocês conectam com padrões familiares, com relacionamentos do passado? Quem está aqui com nós já percebeu o quanto daqui a pouco os relacionamentos estão aí moldados com os relacionamentos que já viveram ou com algum relacionamento familiar? Alguém já parou para pensar sobre isso? Me contem aqui. É, eu vou até contar uma que me aconteceu. Não sei se eu contei pra ti, amiga, mas eu me lembro que eu contei pra Cecília. Pra Cecília, eu me lembro que eu contei. Pra ti, eu não me lembro se a gente conversou sobre isso. E para vocês verem, fazendo gancho no que a Nath está falando, né, de padrões antigos. Porque muitas vezes a gente já aprendeu a lidar com uma falha, né? Já aprendeu, tipo, meu problema era a comunicação no relacionamento, ok, eu ajustei. Meu problema era acreditar mais em mim, ok, eu melhorei. Meu problema era minha autoestima, que eu não gostava da minha imagem, ok, melhorei. Então a gente vai, como é que se diz? Melhorando. Só que os gatilhos, que é o que a Nath falou, as feridas, elas estão lá dentro. A gente não cura, a gente aprende a lidar com elas e silencia a resposta emocional que elas têm sendo adulto, né? Então a gente não é mais aquela criança birrenta, aquela criança ferida, a gente passa a ser um adulto que racionaliza. E aí eu me lembro, eu não sei onde é que eu fui, mas eu passei 4 dias fora. Foi mês passado, isso em janeiro. Eu passei 4 dias fora e voltei para casa. E aí, quando eu volto, o Felipe ficou em casa, meu marido ficou em casa e eu voltei para casa. E aí, quando eu volto para casa, nesses 4 dias, não tinha sido lavado nada da roupa. Nada. E aí eu fui a trabalho e o Felipe também foi a trabalho. Ele também ficou todo o final de semana de plantão trabalhando. E aí, quando eu cheguei na segunda-feira, eu vi aquele cesto de roupa lotada, que daí eu trouxe as roupas da viagem, fui colocar lá cesto de roupa lotada. Eu falei, cara, eu vou lavar essa roupa, né? Ele ainda não tinha chego de serviço, comecei a botar a roupa para lavar e pendurar a roupa. E aí, quando ele chega em casa, eu tô indo lá pendurar minha roupa no varal, né? E aí ele vem para me ajudar a pendurar a roupa. E nisso que ele vem, eu começo com um padrão antigo, ó, lá da minha criança ferida. Aí eu fazendo drama, vitimização por causa de uma roupa, lembra? Fez do abandono.
Aí eu começo a fazer um drama pendurando a roupa. E ele tava, gente, foi muito engraçado. Porque quando eu me dei conta, eu voltei pra presença, saí do piloto automático e vim pra presença, ele tava segurando uma blusa assim, ó. Tipo, ele ia pendurar a blusa no varal, né? E eu comecei a fazer um chico. Comecei a fazer um chico ali com ele. Ah, porque, nossa, eu fico fora 4 dias trabalhando, tu nem pra lavar roupa e não sei o quê, agora eu tenho que lavar roupa. E comecei. E ele parado assim, Lendo. assistindo aquela cena. Aí depois que eu dissolvei todo o meu ódio do mundo, né? Meu ódio do mundo ali nele, me cai a ficha, me vem um insight assim de consciência. Eu disse, mas isso não é culpa tua, sabe de quem isso é culpa, Felipe? Isso é culpa é minha. Não, não é culpa de ninguém. Na verdade, isso é responsabilidade minha. Porque eu devia ter dito, eu devia ter pedido, eu devia ter. Aí eu pego todo aquele discurso de ódio e consigo perceber que, na verdade, eu não estava frustrada com ele ou com a roupa. Eu estava frustrada porque eu não deixei expresso uma necessidade, eu não pedi ajuda, eu não falei que eu estava cansada. Ou seja, eu estava jogando ali naquela situação que era o varal, que era a roupa, uma frustração que eu estava interna comigo, com as minhas coisas pessoais, jogando ali, projetando no meu relacionamento por causa de uma roupa suja. E quantas vezes a gente não faz isso, né? E aí eu terminei trazendo toda a responsabilidade, e ele ali com a roupinha assim. E eu terminei de trazer toda a responsabilidade para mim, e aí eu parei assim, fez. E ele, deu? Você tá bem? Tá tudo certo? Daí eu falei, tá tudo certo. Foi só um minuto de paranoia. Eu disse pra ele, eu precisava falar isso aqui para mim me ouvir. E ele, não, tá tudo certo. Por quê? Porque a gente tem esse combinado, né? De quando um tá enlouquecendo, o outro escuta, espera o download da raiva terminar e depois a gente reorganiza. Então a gente não leva mais pro pessoal as coisas como a gente levava lá atrás. Mas isso é para vocês perceberem que muitas vezes, mesmo que você está há muito tempo num caminhar de evolução, você também perde a linha. Quando você não lida com alguma coisa emocional que aconteceu ali com você, né? Você deixa para lidar, por exemplo, quando não aguenta mais. E aí, às vezes, você está lá se estourando por causa de uma roupa suja e lá no fundo nem era roupa suja. É só o gatilho, né, amiga, para falar a verdade, quando acontece isso e a gente reconhecer. Acho que eu até comentei contigo uma vez também, né, do quanto a gente faz esses movimentos, e até acho que eu comentei contigo que uma vez o Malo tinha feito almoço, né, tinha preparado almoço, vamos almoçar, vamos sentar, vamos sentar. E eu tava trabalhando e naquela loucuragem, daí sentei assim para comer e comecei a reclamar. Não, porque esse arroz não sei o quê, porque não sei o que, não sei o quê, não. Reclamando e ele tinha feito almoço para mim. Aí na hora, assim, ele só me escutando também. Da mesma forma que o Felipe, ele tinha levantado para pegar alguma coisa para temperar a salada, eu acho que tinha sido. E ele pegou, se levantou e ficou só me olhando assim. Ele parou e eu reclamando. E eu parei e falei assim: me deixa eu reclamar que vai terminar isso aqui. Daí eu parei e falei assim: Natana, qual que é o problema aqui? Porque não é a comida, não é isso aqui. Eu falei: não é isso aqui. O homem tá ali fazendo almoço pra ti, fez com o maior agrado. Não, não é que tava ruim a comida, é que a minha mente não tava ali. Nem a Fê falou, não tava. Não tava ali naquele momento, por exemplo, que ele tinha feito de bom coração, tava ótimo o almoço dele. Mas na minha mente, a minha mente não tava ali. E tava naquele processo. Eu parei, eu falei, olhei para ele, agradeci, falei, muito obrigada, marido, por você ter feito almoço para mim. Realmente o almoço tá muito bom. Não é com você o problema, é comigo mesmo. Ele me olhou e falou assim: agora dá para falar? Sim, agora dá para falar. Ah, ainda bem que eles já estão treinados com essas malucas, né? Com as malucas no bom sentido. Ai, ai, ai. Bora lá. O que botaram aqui? Ah, uma falou que também faz isso. Ela botou, puta que pariu, eu faço isso aqui em casa com meu marido. Ele fica olhando e diz, começou o mimimi. Viu? Isso aí, a gente reconhecer esses padrões que a gente já tem, que às vezes a gente busca lá no nosso inconsciente. Hoje está no pilotão automático ali no dia, a gente nem reconhece que a gente está falando, que a gente está falando, aquele momento, né? Então, a gente reconhecer realmente
esses padrões que a gente, até de relacionamentos antigos ou de maneiras com que a gente fazia, e a gente não percebe. E quando a gente já percebeu, a gente já falou, já explodiu, já, né? E a pessoa tá ali, que ela não tá nem entendendo o quanto tá passando de pensamento na tua mente, o quanto tá vindo ali coisa, e ela tá ali só olhando, só observando, e ao mesmo tempo, né, a gente consegue reconhecer que também, às vezes, né, os nossos relacionamentos conseguem reconhecer que a gente tem esses momentos, assim, esses lapsos que voltam e daí vem de novo para a consciência. Por isso que é importante, né, a gente sempre observar o que a gente sente internamente está afetando as nossas relações, sejam elas amorosas, como o exemplo que a gente trouxe aqui, ou às vezes um relacionamento de amizade, de trabalho, de qualquer tipo de conexão. Normalmente tudo tá dentro, tudo começa dentro, né? Então nem sempre ali aquele ódio e aquela frustração que a gente está jogando ali no nosso parceiro ou no nosso amigo tem a ver com o nosso parceiro e com o nosso amigo, né? E é super engraçado porque eu já faz alguns anos, acho que uns 4 anos, que eu voltei a assistir Big Brother, né? Eu não assistia, mas aí eu comecei a assistir quando eu comecei a trabalhar com terapia realmente afinco, assim. Porque o BBB, ele realmente é um reality show, ele é extremamente provocativo para conflitos, é que nem eu falo, o BBB ele instiga a sombra das pessoas, né? Ele traz à tona a parte mais sombria das pessoas e é super interessante para, né, terapeuta olhar as sombras se manifestando e olhar como é fácil a gente ser manipulado, gente. Ou pelo que a gente está sentindo, ou pelo que as pessoas à nossa volta estão falando, ou pelas paranoias da nossa mente, porque a maioria ali se atira na sombra de um jeito, porque a mente, né, os medos, as inseguranças vêm todas à tona quando você está com a sua sombra sendo provocada diariamente com as dinâmicas, com as práticas que tem ali dentro do BBB. E aí eu percebo, né, assistindo o Big Brother, percebo essas sombras vindo à tona e nas relações, ainda mais esse ano que eles entraram em dupla, né? Então eles entraram com um melhor amigo, vamos dizer assim, com uma dupla, né? Um genro, uma sogra, um irmão, uma amiga. E nessas relações a gente percebe realmente como a luz e a sombra tá presente nessas relações, inclusive dentro do Big Brother. E aí a gente percebe dinâmicas ali que você fica assim, cara, se isso tá acontecendo ali, isso também acontece dentro da casa dessas pessoas. E o quanto elas não percebem, né, esses pilotos automáticos, essas coisas acontecendo, porque não validam o que estão sentindo, não expõem o que estão sentindo, seja para si mesmo, seja para um parceiro, ou seja, não tem essa conversa, esse diálogo interno, né? Então, quem está assistindo o BBB aí, se tem alguém aqui que está assistindo, vocês estão percebendo que o lado sombra está muito forte esse ano, né? Principalmente nas relações. Ao mesmo tempo que se tem muito amor e se tem muito zelo entre eles, também se tem algumas rixas bem interessantes ali, né? E alguns estão sabendo lidar com essas sombras, principalmente os irmãos. Isso que eu acho interessante, né? Que é um tipo de relacionamento, né, Irmandade? Os irmãos têm mais facilidade de lidar com a sombra do que os que não são irmãos. Isso também é uma coisa muito interessante, né, da gente observar. E quando a gente fala, né, Nath, sobre querer um relacionamento, será que verdadeiramente a gente quer um relacionamento ou a gente está tentando tapar um buraco ali, né? Emocional, tá querendo ali tapar uma carência, tá querendo ali ter alguém porque tem uma crença limitante de que a gente tem que ser casado, que tem que ter um relacionamento amoroso. Como é que tu vê isso aí? A gente percebe o quanto, muitas vezes, quando a gente não se conhece, não reconhece essas nossas sombras também, né? A gente busca nos relacionamentos esses padrões, essas feridas que vão realmente nos conectar a elas, a esses momentos. Por exemplo, né, como a gente já falou em algumas outras lives, né, as nossas feridas emocionais da infância, por exemplo, quando a gente, por exemplo, né, a gente tem a ferida da rejeição.
que é uma das feridas que aí a gente trouxe e para mim assim faz muito sentido com a minha vida, né, com a minha infância, e a gente reconhece o quanto quando a gente busca nos relacionamentos, a gente tá ali numa intenção de que de a qualquer momento está pronta para sair desse relacionamento. Quem tem uma ferida da rejeição, por exemplo, consegue perceber que tá sempre pronta para encerrar esse ciclo, encerrar esse relacionamento. Já pessoas, por exemplo, que estão ali, que têm a ferida do abandono, por exemplo, elas estão buscando esse relacionamento para não se sentir, né, de alguma forma abandonada, então ela precisa desse vínculo e ao mesmo tempo a gente percebe que a gente reconhecendo isso internamente, quando a gente olha para nós e reconhece, ok, a minha ferida é a rejeição, eu preciso observar quando vier à minha mente aquele pensamento de que esse relacionamento vai terminar ou a qualquer momento essa pessoa vai encerrar esse ciclo nessa amizade, ou mesmo no relacionamento amoroso, a gente parar e analisar esse pensamento. E como a Fer falou ali no início, né? É verdade esse pensamento? Reconhecer se realmente esse pensamento é verdadeiro ou se ele está vinculado a essa ferida. E ele está vindo à tona por alguma situação desse relacionamento. Quer dizer que vai encerrar? Não. Mas quando a pessoa tem esse padrão, tem essa ferida emocional ali, que não se observa, não reconhece esse pensamento quando ele vem à tona, vai observar que ela precisa analisar que não é um fim, né? Mas é ali uma abordagem da tua mente reconhecendo ali no momento. Então, a gente reconhecer essas sombras, como a Fer trouxe aqui do BBB também, é a gente reconhecer em nós, as nossas, para quando vier esses pensamentos, a gente perguntar: verdade esse pensamento que está vindo aqui na minha mente agora? Ah, não, então tá. É isso aí. E fazer o movimento que precisa. Mas a gente reconhecer isso é, assim, um ponto essencial para a gente perceber o quanto a gente está disponível para ter esses relacionamentos. Até mesmo os amorosos, né? Para quem está aí solteira, observar qual é a sua sombra ali, que de alguma forma busca acreditar internamente e reconhecer se esse pensamento é verdadeiro e é seu. E para quem está em um relacionamento aí, está assistindo a nossa live, se pergunte: eu realmente estou num relacionamento com intimidade ou eu estou compartilhando a minha sobrevivência com alguém? Tem uma diferença muito grande, tá? Por quê? Não é uma crítica, é para que vocês façam perguntas e se percebam em que espaço de criação vocês estão. Tem muitas pessoas que trazem para dentro dos seus relacionamentos amorosos padrões limitantes, onde ali ficam ali dividindo a sobrevivência. O que é isso? Eles não estão criando, eles não estão em um criacionamento, ou seja, pegando a vivência do dia a dia para um ajudar o outro a contribuir em todas as áreas. É muito comum, por exemplo, a gente pegar casais, vamos pegar um exemplo aqui financeiro, né? A gente pegar casais onde, por exemplo, início do mês, faz as contas e divide. Ó, você deu 4.200, ó, você paga 2.100, eu pago 2.100. Isso é um problema? Depende. O que está por trás dessa divisão? É o medo de ser roubado? É porque você acha injusto que você pague mais? Ou realmente vocês estão olhando para esse relacionamento no sentido de, ok, a gente ganha 4.200, a gente ganha 5.000 e a gente tem 4.200 de dívidas. Como a gente vai fazer para a gente pagar as dívidas e construir coisas juntas? Ficar o tempo todo, às vezes, nessas crenças limitantes, nessas feridas que estão por trás, por exemplo, para guiar coisas que são de criação em conjunto, não vai ter fundamento. Muitas vezes a gente percebe, né, quando a gente questiona, né, quando eu questiono com meus clientes, tá, mas como que você, casal, lida com o dinheiro? Aí eles me trazem essa fala, daí eu faço uma pergunta para trazer uma consciência ali. Daí a pessoa fala, ué, se terminar o relacionamento, aí pelo menos foi justo, 50-50. Ah, então nós temos a ferida da injustiça aí por trás, né? Ah, então quer dizer que um relacionamento ele é baseado somente
no quanto a gente ganha e o quanto a gente paga. Na energia de troca que ocorre nesse relacionamento, não tem dinheiro. Então, isso não é contabilizado como perda ou ganho? E aí a gente traz as pessoas que estão aqui nessa live casadas para realmente perceber. Eu tô contribuindo para o meu marido crescer, evoluir espiritualmente como ser humano, como homem. O meu parceiro tá fazendo o mesmo comigo como mulher. Eu me sinto evoluída, eu me sinto crescendo nesse relacionamento, eu me sinto me tornando uma mulher melhor, não para ele, mas para o todo, para o coletivo. Então, essa é uma reflexão que realmente faz vocês, quem está casado, perceber se você realmente quer um relacionamento ou se você está em um relacionamento guiado por algum padrão social ou por algum padrão inconsciente, né? Aqui eu trouxe o dinheiro do exemplo, mas a gente pode pegar esse mesmo exemplo para outras coisas. Isso quer dizer que, por exemplo, cada um pode dar o que quer, o quanto quer no relacionamento em relação ao dinheiro? Não. O dinheiro tem que ser tratado como todas as outras energias. O que é isso? Como a gente está usando esse recurso para criarmos a nossa prosperidade lá na frente. Então, a gente traz uma reflexão muito mais profunda. E para solteiras e solteiros que estão aqui assistindo nós, quando você está querendo um relacionamento, uma coisa que você tem que avaliar e perceber é o quanto você está testando os outros o tempo todo quando você está saindo com essas pessoas. Porque já repararam que sair, ir pro date, ai como eu tô fina, date, ir pro date virou um teste o tempo todo. A gente está testando aquela pessoa. Eu percebo porque o que eu atendo de solteira não tá no gibi, né? E de solteiros. Então, vocês estão o tempo todo testando. Só que quando vocês estão testando, vocês também estão num personagem. Ou seja, o tempo que deveria ser gasto para realmente conhecer a pessoa e se mostrar é gasto para testar a pessoa vestindo um personagem que não sou eu para ver como ela reagiria. Aí eu te pergunto, você quer um relacionamento ou você está buscando nesses novos parceiros alguém que seja o oposto das feridas que você viveu nos seus antigos relacionamentos? Percebe como é profunda essa reflexão? E nem sempre a gente para pensar, né? Eu tenho uma clientona que está assistindo aqui, que eu falei isso para ela, né? Ela ficou muito tempo num personagem com um ficante dela. E aí, quando aquilo chegou no viés de se tornar um relacionamento, perderam o time. E agora, para a gente resgatar tudo isso, o trabalhão que está dando, para a gente conseguir resgatar e tornar aquilo que foi uma maquiagem um relacionamento verdadeiro. Dá trabalho esse processo. Então, são perguntas que você também precisa se fazer aí. Será que eu estou realmente a fim de me relacionar? Ou será que eu estou procurando alguém que seja o oposto da minha ferida? Será que eu estou procurando alguma coisa para tapar algum buraco interno? Será que eu realmente estou sendo eu quando eu estou me relacionando com as pessoas? O quanto eu tenho coragem de ser eu, independente do que vão pensar, né? Isso são questões bem importantes para serem validadas, né, Nath? Bem importantes. E para quem está aqui, tá fazendo sentido tudo isso que a gente está falando sobre relacionamento, já tinha percebido ou já tinha se dado conta o quanto esses relacionamentos são essa construção na nossa vida e ao mesmo tempo nos mostra muito quem a gente verdadeiramente é. Vocês conseguem reconhecer que nesses relacionamentos a gente consegue se conhecer também, né? Porque quando a gente olha como a gente se relaciona, a gente também consegue reconhecer a gente nesses processos. E falando sobre isso, né? A gente já falou um pouquinho sobre esses padrões, sobre essa consciência, sobre esse processo, né? Que a gente pode trazer nos relacionamentos. E uma coisa bem importante aqui também para a gente falar, que é o quanto a gente precisa equilibrar as nossas energias masculina e feminina internamente, né? A gente já falou outras vezes aqui em outras lives que a gente tem 50% né, energia masculina, 50% energia feminina
dentro de nós, da mesma forma que o nosso parceiro, que as pessoas que se relacionam com a gente também têm. E a gente olhar para esse equilíbrio que é necessário nesse momento, é a gente reconhecer quais são os estados em que eu preciso estar, né? Qual é a energia que eu preciso trazer à tona para determinadas situações na minha vida. Como, por exemplo, num relacionamento, como a Fer trouxe aqui, da comunicação, né? O quanto, quando a gente está num relacionamento, a gente está trabalhando essa energia feminina, da intuição, da escuta, dessa permissão da pessoa também falar. Ou a gente tá ali fazendo, falando, trazendo tudo à tona, todo o tempo, e não deixa a pessoa também ser ela mesma nesses relacionamentos. Então, trazer esse equilíbrio é realmente olhar para isso de uma forma com que vai ser ainda mais grandioso esses relacionamentos. E a gente perceber aonde a gente precisa colocar ação e aonde a gente precisa entrar naquele equilíbrio interno, escutar a nossa voz, reconhecer que não é sobre a outra pessoa, é sobre mim, o que está acontecendo ali, o que eu estou sentindo naquela situação é sobre mim, não é sobre o outro. Ele não está fazendo isso para me ferir, e sim é como eu estou olhando para aquela situação naquele momento. Então, é realmente se escutar, se conhecer e equilibrar essas duas energias. O que que tu pensa também, que traz aí à tona sobre isso, Fê? Ah, eu digo para as pessoas que quando elas realmente entenderem a importância de equilibrar a energia masculina e feminina num relacionamento, as coisas fluem muito melhor. Porque como a Nath falou, a energia masculina ela é ação, ela é movimento, ela é planejamento, ela é estratégia. A energia feminina ela é intuição, sentir, contemplação, silenciar, observar. Então ela é muito mais o sentir e a masculina ela é muito mais o pensar e o falar, né? O ir para ação. Então, muitas vezes a gente tá num relacionamento, eu vou pegar com muita energia masculina no relacionamento. Muita energia masculina. Ou seja, tô o tempo todo pensando, planejando, organizando, falando, fazendo, e nunca tem espaço nesse relacionamento para observação, para o sentir, para contemplação, né? E aí, o que que a gente tem ali? Um relacionamento totalmente desequilibrado. Porque ninguém, gente, quer um relacionamento extremamente masculino. Assim, assim como ninguém também quer um relacionamento extremamente feminino, que é passivo demais, quietinho demais, intuitivo demais, sentindo demais. Então, quando a gente aprende a importância de equilibrar isso no relacionamento, a gente aprende a equilibrar isso na gente. Eu sempre falo, né, que dentro de um relacionamento, a outra pessoa está a serviço de quê? De nos ensinar sobre a gente mesmo. E como que a outra pessoa nos ensina sobre a gente mesmo? É quando a gente age, observa e corrige. Isso foi uma das maiores lições que eu e o Felipe a gente trouxe para o nosso relacionamento. A gente mesmo fala, lembra que eu contei do varal? A gente mesmo fala, a gente mesmo se corrige e o outro tá ali, nesse momento, por exemplo, que a energia masculina tá muito forte, o outro tá ali com a energia feminina, observando, contemplando, sentindo aquela dor junto comigo para dissipar de uma vez aquela carga, para diminuir de uma vez aquela intensidade. E aí, quando aquilo tudo termina, a gente percebe que, uau, eu estava com um movimento, uma intensidade muito forte, você estava com equilíbrio no sentir, a gente resolveu isso em 5 minutos. Muitas vezes no relacionamento a gente tem muita energia masculina sendo combatida com muita energia masculina, ou seja, fala, ou o oposto, né, Nath? Ninguém fala, ninguém se comunica, a gente fica no sentir, a gente fica o tempo todo na observação, na intuição, nunca bota para fora nada, vai tentando processar tudo aqui dentro. O que acontece? Um relacionamento extremamente também passivo, que parece, né, Nath, aos olhos, um relacionamento tranquilo, que as pessoas nunca brigam, que as pessoas nunca se dão bem,
Mas qual é o movimento, a ação, o planejamento que esse relacionamento tem a longo prazo? Zero, porque a gente não tem esse equilíbrio nas relações. Então eu sempre digo, se a gente usar o nosso relacionamento como um palco para realmente se observar e aprender com essa dinâmica de estar com o outro, é muito grandioso. E equilibrar a energia feminina e masculina num relacionamento te dá consciência, ferramenta e capacidade para usar isso em qualquer situação que você tiver depois, seja no trabalho, seja na família, aonde for, né? O pilar disso é esse equilíbrio entre as relações. E a gente reconhecer também, né, como a Fer trouxe aqui, que não só no relacionamento amoroso, mas em relacionamentos no geral mesmo, a gente consegue reconhecer que todo relacionamento tem um aprendizado ali por trás. Todo relacionamento a gente pode olhar de uma forma com que a gente observe o que a gente está aprendendo ali nessa relação. Ou o que a gente precisa olhar para nós, né, de alguma forma e reconhecer o que eu estou buscando nesse relacionamento. Então, a gente se conhecer é esse caminho para a gente observar e se alinhar ainda mais nesses relacionamentos e ser nós mesmos. Mas para que a gente seja nós mesmos, a gente precisa nos conhecermos, né? E ir observando quais são as atitudes que a gente vai tendo, os comportamentos, e ir ajustando conforme a gente ir reconhecendo essas vozes internas que vêm à tona, a gente realmente fazer perguntas, observar se é verdadeiro aquela voz que vai vindo, observar se realmente é aquilo que veio, vai ser contribuição, ou se realmente é uma imaginação da minha mente. Então, ir fazendo esses processos vão fazer com que cada um se relacione melhor consigo mesmo e com outras pessoas. E é por esse motivo, né, que nós estamos aqui para compartilhar com vocês também esse movimento que eu e a Fer, a gente estava no forno desde o ano passado, esse convite que a gente vai fazer para vocês, que é esse tratamento coletivo sobre relacionamento. A gente já tem o nosso financeiro, que vai continuar aí, vai para 1 ano, e a gente está criando agora o nosso tratamento coletivo de relacionamento, que vai ser o quê? A gente trabalhar na nossa energia, reconhecendo o que a gente precisa realmente observar no relacionamento nosso interno. Tanto que nosso primeiro mês agora vai ser em março, e a gente vai ter a oportunidade de trabalhar amor próprio, autoestima, para daí sim nós estarmos fortalecidas, né, observando as nossas atitudes, os nossos comportamentos nesses relacionamentos e ir limpando camadas aí nos próximos meses com a relação com os nossos pais, com a nossa mãe, com os nossos relacionamentos amorosos, para quem não tem também a oportunidade para abrir esse caminho aí para se relacionar, como também aí a gente tem a oportunidade de trabalhar também esse equilíbrio do feminino e masculino. Mas quero deixar a Fê também compartilhar com vocês aí. Esse tratamento, gente, ele foi criado para realmente ele ser uma jornada energética, tá? Ele vai ser uma jornada, um caminho que a gente vai percorrer. Porque como a gente veio construindo aqui para vocês, né? A gente trabalhar relacionamento, não importa se você tá casada, se você tá solteira, se você tá noiva, se você é recém-divorciada, se você é viúva, não importa qual é a tua nomenclatura social hoje. Não importa aonde você está na sociedade. Quando a gente fala de trabalhar os relacionamentos, a gente está falando realmente de começar lá na raiz da coisa e ir construindo dentro de você um fortalecimento para quando você chegar lá numa das últimas etapas, né? Que é o relacionamento com alguém fora de você, você conseguir ter toda uma coerência na construção emocional e mental para você ter essas ferramentas para lidar. Então, o nosso convite aqui é para a jornada. Mas, claro, nem todo mundo está na escolha o tempo todo da jornada. Então, você vai poder, sim, de repente, trabalhar um ponto específico se você desejar. E o que eu estou querendo dizer com isso? Essa jornada ela vai acontecer em 6 meses,
tá? Então não será um tratamento coletivo apenas. Será 6 meses de tratamento, onde a gente vai começar lá com março, por exemplo. A temática vai ser amor próprio e autoestima, que é trabalhar esse relacionamento consigo mesmo. Lá no segundo mês, que é abril, a gente vai trabalhar relacionamento com o pai, né, Nath? Lá no terceiro mês, a gente vai trabalhar relacionamento com a mãe. Lembra que a gente falou do quanto a nossa história influencia a nossa criação, de como a gente se relaciona? Lá em junho, a gente vai trabalhar a limpeza das energias de todos os ex que a gente já teve. Todas as pessoas que já passaram por nós. Porque é muito raro uma pessoa não ter um ex, né? Ela pode não ter namorado, mas ela com certeza teve uma paixão, ela com certeza teve um envolvimento, seja na época da escola, seja na época ali mais madura, ela com certeza passou por algumas ilusões, né? Algumas paixões que não floresceram. Então, nós sempre temos energias do passado, dessa ou de outras vidas, quem acredita nisso, eu acredito, que são essas energias desses ex, que precisam ser dissipadas no nosso campo para a gente ter mais clareza e coerência, parar de agir em prol do passado e começar a expandir em prol do presente. Em julho, a gente tem a abertura dos nossos relacionamentos. É aí que a gente começa a entrar na virada de chave. Quem tá solteira vai se abrir para encontrar um amor. Quem tá casada, se abrir para realmente receber esse amor do outro e dar o teu amor para o outro. Então, a gente entra aqui com essa abertura de relacionamento de uma forma diferente, com uma possibilidade que você nunca enxergou. E lá em agosto, a gente entra no equilíbrio da energia feminina e masculina. Então, serão 6 meses de uma construção muito bacana, que, como eu falei, você pode entrar no pacote de 6 meses e entrar na jornada, ou você pode trabalhar mês a mês, como você desejar, né? Claro que a gente adoraria que vocês fizessem a jornada, porque a gente está construindo uma coisa muito linda, né, Nath? Vai ser uma coisa muito profunda, muito bacana, e a gente quer realmente estar com vocês ali engajada naquele grupo, fazendo realmente esses relacionamentos darem um up, né? Tudo começa com a gente e tudo termina com o que está fora, que é o todo, né? Nós somos parte desse todo. Então, esse tratamento vem para realmente dar uma virada. Para quem está aqui se sentir em compartilhar com alguém, eu acredito que a gente sempre tem alguma amiga, né? Aquela pessoa assim que a gente pensa, ai, mas aquela amiga lá tem o dedo. Ai, tem algumas pessoas que falam, né, o dedo podre para relacionamento. Pois convide essa amiga para essa jornada, para vocês estarem juntas e observando cada uma, reconhecendo, porque mês a mês nós vamos ter aí um grupo onde a gente vai poder compartilhar, onde a gente vai fazer os tratamentos. A gente vai fazer 4 dias de tratamentos. Então, cada dia vai ser trabalhado com uma temática e, ao mesmo tempo, a gente sempre deixa, né, nossos grupos abertos para que cada um contribua da sua forma, com o que está percebendo no seu dia a dia. E é muito grandioso, né, quando a gente vê que as pessoas mesmo que estão no grupo conseguem reconhecer e ficam alegres o quanto o outro também está aí crescendo, está tendo mais consciência, está conseguindo trazer os movimentos que são necessários na sua vida, que são esse planejamento, essa ação diferente que a gente vai trazendo. Então, aí é um convite para quem está aqui, para quem sentir no coração em compartilhar. A gente vai começar essa jornada dia 4 de março. Então, vão ser 4 dias, dia 4, 5, 6 e 7. E esses 4 dias aí vão ser de tratamentos energéticos que nós vamos trabalhar. Vai ser online, né? A gente trabalha no grupo, então cada um que entrar vai participar de um grupo. E a gente vai trazendo dentro do grupo essas atividades que a gente vai trazer para vocês, mas também os tratamentos. Então, vão ter alguns que a gente vai gravar e a gente vai compartilhar. Vocês podem assistir o momento que vocês sentirem no dia. Como também vão ter aí algumas ativações que a gente vai fazer, que vocês vão poder assistir e escutar no momento que vocês desejarem no dia. Quiser fazer de noite, ou antes de dormir, ou de manhã cedo, para começar o seu dia bem. Vão ter oportunidade aí também de assistir mais vezes durante o mês para ir trabalhando esse movimento no mês, trabalhando essa energia para o próximo estar mais alinhado. Quem desejar participar da jornada toda.
E um dos lançamentos dessa jornada, gente, eu não tenho aqui, a Nath tem ali a pronta, não sei se ela tá usando. Se ela estiver usando, ela bota ali, Nath. Eu vou... Um dos lançamentos, se ela não estiver usando, que eu sei que ontem ela estava operando. Ali, a Nath tem. Deixa ela mostrar para vocês que ela tá em cima. Um dos lançamentos desse tratamento coletivo é a nossa mesa radiônica Alquimia do Coração. Olha que linda! É uma mesa radiônica criada para vocês, com biômetros e formas de análise, realmente onde vai nos fazer olhar para as nossas feridas, para as relações que a gente já está vivendo, para a frequência vibracional que a gente tem e trabalhando desde a sua centelha espiritual, desde a sua mônada lá, as questões que estão envolvendo os relacionamentos que você está vivendo. Então, a mesa radiônica Alquimia do Coração, ela foi uma mesa criada com muito carinho, né? E foi muito engraçada a forma como ela foi criada. Um dia a gente conta para vocês. Foi um canal, né, Nath, rapidamente, assim, que veio quando estava fazendo o cabelo. E aí a Nath já começou a botar a mão na massa. Quando viu o negócio saiu, assim, foi muito surreal a criação dessa mesa. E a gente traz esse produto novo para realmente mostrar para vocês uma forma diferente de operar uma mesa radiônica, olhando para coisas que vocês nunca olharam e fazendo movimentos que a gente não encontra aí em outros tratamentos. A Alquimia do Coração também, para as alunas aí, vai se tornar um curso, né? Daqui a pouco, né, Nath? A gente vai fazer curso dele também, vai disponibilizar essa mesa radiônica para aquelas alunas que adoram ter ferramentas em casa para se tratar, para instrumentalizar a própria família e às vezes até mesmo para aquelas que são terapeutas, né, atender outras pessoas e outros grupos também nas suas comunidades. Então isso também vai rolar, é um projeto que vai sair esse ano também. O que a gente mais tem é projeto. Né? As mentes aqui são mentes bem criativas, sempre em prol da consciência, da elevação espiritual e de melhorar, né? Porque se a gente trabalha na nossa melhora, a gente percebe o quanto a gente pode contribuir para os outros também melhorar dessa jornada. Então, a Alquimia do Coração, ela veio com esse intuito de trabalhar relacionamentos a partir de uma necessidade que a gente percebeu em nós e nas pessoas também, dos nossos clientes, nossos amigos, né, Nath? Com certeza. A gente tem aqui, né, a observação também de olhar a nossa infância, então a gente vai trabalhar as nossas feridas emocionais também. A gente tem também a oportunidade de olhar para os relacionamentos, então vai ser uma mesa que vai nos guiar para que relacionamentos que a gente precisa trabalhar nesses momentos. Então, a gente consegue ter uma boa abrangência aí para a nossa vida e realmente ela veio com um nome bem lindo, né? Alquimia do Coração. E ela realmente trabalha nessa energia nossa com nós mesmos e com quem a gente se relaciona. Então, é uma oportunidade para quem está aqui com nós de receber esses tratamentos, mas não só esse, né? Esse vai ser um dos dias em que a gente vai usar na jornada, mas a gente já tem aí a programação com outras atividades também. Então, essa vai ser um dia, mas teremos aí mais 3 dias aí com outras atividades que a gente vai trazer. Tenho certeza que quem vai entrar nessa jornada e vai dizer seu sim para estar nesses 6 meses com nós, vai sair realmente com esses relacionamentos transformados. Isso aí. Fica esse convite, quem quiser saber mais, né? Eu quero saber valores, quero saber isso, aquilo, já pode chamar eu e a Nath, né, Nath? Já tá rolando as inscrições. O primeiro dia do tratamento é dia 3, né, amiga? Dia 4. Dia 4, desculpa. Dia 4. Ou seja, vocês têm aí uma semana, vocês podem se inscrever ou quando acabar as vagas ou até o dia 3. Então, as inscrições vão até ali, ou quando acabam as vagas, ou até o dia 3. E dia 4 a gente inicia esse primeiro ciclo, trabalhando amor próprio, autoestima. E realmente aí fazendo uma coisa bem linda nessa área de relacionamento que a gente está precisando olhar todo mundo como um coletivo, né? Isso! Isso. Será que alguém ficou com alguma dúvida? Se quiserem, vão chamando a gente também. Ó, já tem gente dizendo que vai estar com nós aqui. Coisa boa, a gente espera É vocês. isso aí. Quem quiser chamar para mais dúvidas, pode ir chamando.
E bora lá para mais um dia grandioso e que março começa aí com o nosso tratamento, olhando aí para amor próprio, autoestima. Quem sentir em participar, convidar alguém para estar junto também nesse movimento, será bem-vinda. Beijos! Feito! Vamos trabalhar? Que quartou, não que a Bora! gente não estivesse trabalhando, né? Mas vamos atender gente? Bora! Bora? Então, Bora! meus amores, linda quarta para vocês. Beijo! Vão chamando nós, tá? Pode chamar no Insta, no WhatsApp ali, que a gente vai passando informações do tratamento para vocês e vai já inscrevendo vocês para não perder a vaga, né? E conseguir estar nesse primeiro grupo aí e acompanhar desde o início. Né? A gente percebe no tratamento coletivo financeiro, as pessoas que estão desde a primeira edição, e a gente vai fazer 1 ano no mês que vem com eles. Gente, ontem eles trouxeram, né? Até tem que gravar aquele áudio e botar fazer aquele esqueminha que tu faz, amiga. As pessoas trazendo áudio, né? Nós temos empresas que estavam desde do mês 1 e que foi o primeiro, né? Passaram pelo final desse ano de 2024 com caixa positivo. A primeira vez, né, que essa empresa, por exemplo, conseguiu isso. Depois de muitos anos trabalhando, foi o primeiro ano, mas também eles passaram por 10 tratamentos financeiros coletivos com nós. Então, o resultado veio. E é isso que a gente convida vocês. Invista em você, que quando você melhorar essa tua área, você vai ter resultados em várias outras. Assim como acontece lá no financeiro daquelas pessoas, pode acontecer aqui com você com relacionamento também. Bora então, lá. Beijo. Beijo!